convidou o pessoal de fora para a gente compartilhar visões distintas e semelhantes, né, as aproximações e as distâncias da pesquisa e poder discutir esses processos. Eu convidei a Francisca, a professora Francisca, ela é mestre e doutora em sociologia. O convite ele se deu em virtude da minha visita ao Ceará, primeiramente, e após isso também conhecendo o trabalho da Francisca dentro do curso e também conhecendo a tese dela e o trabalho dela com a etnografia, que é o meu interesse para a nossa discussão dessa noite. A Daniela Costa veio junto, né? Porque a Fran, ela apresentou os trabalhos que ela fez com os discentes no programa do PET, lá na Universidade Federal do Ceará. E eu gostei bastante do texto que elas fizeram juntas. E por isso estamos nós três hoje aqui, querendo discutir um pouquinho mais de método, prática e todos esses detalhes que se entremeiam no meio do processo, né? Nessa experiência tão generosa que as universidades costumam propiciar para a gente, pesquisador. O tema inicial foi direcionado, e aí quando eu percebi esse encontro, né, entre a etnografia e os conceitos da iconografia do texto da Francisca e da Daniela, e o próprio estudo da cidade, que se circunscreve na moda, o título acabou vindo desse encontro, né, dessas pesquisas que pensam esses espaços, esses territórios e por isso pensado como, eu vou compartilhar aqui, a cidade como texto e imagem. Inicialmente a gente pensamos em dividir o espaço entre essas duas falas dos dois textos de forma separada, visto que a distância e todo o conceito da formação, mas vamos conversando aí no meio do caminho entre eles. Eu vou começar discutindo os objetivos da formação e se encaminhando então para a sequência do nosso debate, da nossa conversa, tá? Então, só um instantinho para eu compartilhar com vocês o. Foi? Ok. Deixa eu me organizar aqui. Aqui pra cá. Aqui. Então, gente, a cidade como texto e imagem. Eu achei que esse título ficou bem provocativo, né? Pra gente pensar aí como ler as coisas que ficam nesse território da moda, que se circunscreve dentro das cidades. Então, o objetivo da formação é compreender como os pesquisadores podem utilizar o espaço cotidiano dessas cidades como fonte de investigação acadêmica. O seminário, então, ele vai explorar a etnografia pela minha parte e a iconologia, a memória pela parte da Francisca e da Daniela, com um olhar de perto e de dentro, parafraseando o Magnani, para compreender então como a moda ela permite materializar identidades, resistências e experiências culturais em territórios específicos. Ai, gente, ai, peraí. Eu tô passando trabalho aqui para tentar entender como é que eu coloco esse negócio mais pequenininho aqui, que tá na frente do meu texto. Peraí. Tá. Os textos de apoio que eu vou utilizar hoje são o texto do Etnografia como Prática e Experiência, do Magnani, Os Segredos e Truques da Pesquisa, que foi um livro que me acompanhou no primeiro semestre do doutorado, que realmente conta com bastante segredos e truques da pesquisa. Acho um título excelente. E um pouco também aqui que vai ser entremeado de três teses.
a louça de barro no córrego de areia da Francisca, as novas faces do trabalho artesanal da Emanuele Kelly, também da Universidade Federal do Ceará, do curso de moda, e esse do Dom à Profissão, a etnografia do futebol de espetáculo a partir da formação de jogadores, que sai um pouco fora do escopo, mas que eu gostei muito, então eu acabei trazendo um pouquinho aqui pra gente, só para situar de onde tá saindo tudo isso, tá? Mas nesse primeiro momento eu já não quero engatar aqui no conteúdo, no que a gente quer fazer. Eu quero que a gente pare um pouquinho para brincar numa dinâmica. Só um instante que a campainha tá tocando. Enquanto a Janaína vai, então, atender lá né, a visita Oi, mãe. inesperada, eu quero Tá aproveitar para bom. agradecer a presença da Francisca, né, da Daniela, do Ai, professor André verdade. também, e Uhum. trazendo, né, tanto esse texto quanto essa perspectiva aqui para o grupo, para todos que estamos nesse seminário buscando aprender, levar conosco, né, também essa proposta que nem sempre é muito presente, comum, da etnografia para essa pesquisa, né, que envolve também a moda. Então, aproveitei o teu momento aí de levantar, Janaína, para agradecer a presença deles, como também a presença, né, de todo mundo que dispôs aí nessa sexta-feira fria ou muito Mas fria, eu tô falando de estar agora. aqui com a gente, tá bom? Ai, obrigada, Mara. Foi falha minha, gente, porque eu fiquei pensando aqui o tempo todo em agradecer vocês, que eu sei que sexta-feira é um dia de luxo para a gente estar aqui discutindo, né? Mas muito obrigada a todos mesmo. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Pode ser? Um pouquinho? Essa dinâmica é uma dinâmica de imaginação projetiva, tá, gente? E o que que eu quero de vocês agora? Que vocês imaginem que o problema de pesquisa de vocês é um cubo. E como esse cubo é? O tamanho dele, o material, as cores. Agora vocês podem pensar onde esse cubo tá. Ele tá no cômodo, numa sala? Tem algum suporte nele? Agora vocês podem imaginar uma escada. Para onde essa escada vai? Como ela é? E agora, por fim, vocês podem imaginar uma janela. E como essa janela é? O tamanho, as características, onde ela tá. E agora vocês podem abrir os olhos. Em um segundo só. Vou abrir a porta também. Voltei. E aí, gente? Como é que foi? Alguém quer abrir a palavra aqui e contar como é que viu o cubo? Bem, eu me vi dentro do cubo. Aí depois que pedisse para pensar em corredor, escada, o cubo branco foi total aqui. A pesquisa. Não sobrava mais nada, só cubo. Só cubo? Meu É, Deus, eu não. Eu primeiro pensei no cubo, mas eu de dentro do cubo. Eu não pensei o cubo no lugar como tu estava imaginando. Aí depois os outros comandos ficou tudo meio difícil de realizar. confundiu? Não, eu estou dizendo que foi a minha experiência, Foi- foi essa, não sei a Sim, dos sim. outros. Quem Tô, sabe tô alguém dentro aí do. fala, Heloísa, Rochelle, que chegou, Vitória, Mas como é que era o tamanho do Daniela. cubo? Além de tu estar dentro dele? Não, ele era enorme, ele era Enorme? então, assim, a pesquisa é um cubo, eu Tu realizei tá com um dentro cubo, dele? é assim, é Ah, tudo. faz super sentido, né? Não era um cubo dentro de Imaginei, um lugar, né? Falando, eu imaginei os próprios elementos do espaço onde eu tô, né, a mesa onde eu tô olhando para ela e tal.
Eu imaginei um prato, esse cubo de madeira em cima desse prato. Aí quando a Janaína pediu para imaginar uma escada, como não tem escada aqui, imaginei uma escada dessas de metal mesmo que a gente usa para colocar algum objeto no teto e tal. E a janela que ela pediu para imaginar foi a janela que eu estou na frente dela. Mas aí esse cubo, ele era de madeira, mas ao mesmo tempo ele emitia uma luz muito grande, assim. Era como se ele fosse uma joia preciosa, assim, para mim, sabe? Que legal. Totalmente dedicado, né? Enxergando aquilo como a grande coisa. E no prato, ainda associou a comida. E, A Mara pediu para eu falar, acho que a minha imaginação foi bem fértil, hein, gente? Quando falou cubo, a primeira coisa que eu pensei foi no cubo, até porque eu tô com esse aqui do lado, esse cubinho O de cubo mágico. mágico, né? Aí a primeira coisa que eu pensei foi o cubo mágico. Aí em seguida falou assim: ah, como é que é esse cubo? Características e tal. Daí eu, ah, tá, eu posso inventar o meu cubo, né? Daí eu. Aí eu pensei num cubo vermelho, e aí quando falou textura, alguma coisa assim, né? Do que seria. Sim. Daí eu pensei assim, ah, e de pelúcia vermelho. Não sei por que também, né? Já comecei a pirar ali que o cubo por fora era uma pelúcia vermelha. E quando tu pensou falou em escada, eu já imaginei esse cubo assim como se fosse na base da escada e uma escada e que o sentido me levasse para cima. E quando falou em janela, eu pensei essa janela lá em cima, como se fosse assim no alto da escada. Só que o cubo estava embaixo, daí eu já estou me achando doida agora, no sentido de que a minha pesquisa está lá embaixo e a janela que a luz está lá em cima. O que está acontecendo com a minha mente? Não sei. Agora eu quero a explicação, aquelas assim, né? Aham. Agora eu quero, né? Explicação para esse meu devaneio. Vamos entender aqui. Vamos entender. Mais alguém quer compartilhar? Olha, então, o meu cubo foi parecido com o da Mara, mas diferente. Eu me imaginei dentro do cubo, só que ele transparente, e eu viajando pelo espaço dentro desse cubo, como se estivesse, sei lá, viajando, enfim, circulando, assim, observando através do cubo. E quando tu falou da escada, eu imaginei então essa escada muito grande e nesse flutuar dentro do cubo subindo a escada, então em movimento ascendente. Mas quando entrou a janela, a única coisa que eu pensei é que eu gostaria que essa janela fosse assim, aquelas janelas antigas com detalhes em metal, aqueles adinkras assim, que são é, Eu recursos de sei. linguagem da cultura africana, enfim, né, que são muito rebuscados, que tem uma linguagem de barroco ali também, né? Enfim, foi o que eu consegui imaginar, mas eu acho que a parte mais prazerosa dessa imaginação foi circular dentro do cubo, assim, observar através do cubo. Enfim. Bem interessante isso. Eu gostei dessa visão de dentro do cubo. Ainda eu testei essa dinâmica numa disciplina da pós recentemente e ainda não tinha visto ninguém dentro do cubo, tá? Foi bem. Acho que é uma coisa bem do profissional, professor, pesquisador mesmo. Mais alguém quer contribuir? Eu posso falar da minha experiência. Por favor, Dani. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Então, eu fiquei meio confusa porque eu já faz uns dias, né, que eu estou muito dedicada na escrita do meu projeto de mestrado, que eu quero submeter, né, agora no meio do ano. E aí não tem nada a ver com, quer dizer, tem um pouco a ver, mas nem tanto, do que a gente vai discutir aqui, né, sobre esse texto sobre cidade, né? E eu fiquei muito confusa, assim, meu Deus, eu vou para qual lado, né? Eu penso no problema do que a gente está discutindo hoje ou do projeto do mestrado, que é o que está ocupando a minha cabeça por mais tempo, né? E aí acho que acabei indo para o do projeto do mestrado, e aí eu imaginei um cubo cinzento, rígido, do pesado.
Falhou a última palavra. Cinzento, rígido e Pesado. E pesado. pesado. E pesado. Hum, interessante. Tá Acho que se botando eu bastante tivesse. coisa dentro, Eu né? acho que se eu tivesse. Sim, acho que se eu tivesse ido. Se eu tivesse imaginado mais o problema que a gente vai, né, do texto que a gente vai discutir aqui, acho que teria sido outras características. Certamente. Acho que uma das coisas que a gente provocou com essa imaginação é a percepção de que a pesquisa ela é única para cada pesquisador. Ela não se uniformiza de forma alguma, né? Porque cada um teve as suas características especiais. E essa relação dos materiais do cubo, ela imprime bastante a questão emocional que a gente tem com essa imaginação projetada na estrutura do cubo, né? O cômodo, ele tem mais a ver com o espaço onde esse problema está situado. Por isso que a gente levanta ele, porque o problema e o espaço onde o problema está situado são coisas distintas, né? Às vezes o cubo pode estar em algum suporte, para algumas pessoas o cubo está no chão, para outras o cubo está flutuando, às vezes aparece em cima de uma mesa. Isso todos são pequenos fragmentos associativos, né? De como a gente encara, se ele é mais terreno, se ele é mais pé no chão, para algumas pessoas pode surgir como uma coisa bem objetiva, inclusive que já está acontecendo, como foi o caso do Andrei. A pesquisa dele estava no local onde ele estava, né? No quarto onde ele está, com o prato que ele conhece, né? E a questão da escada tem a ver mesmo com os caminhos, aquilo que a gente projeta, para onde a gente vê saída, os locais onde a gente pode ascender, né? Construir aí uma caminhada para algum lugar. A janela é o nosso horizonte, a possibilidade de ver para além, para fora. Muitas vezes ninguém comentou, eu não sei se alguém imaginou alguma coisa na janela, o céu. Alguém imaginou? Não? Porque pode ver um céu Eu, azul. Fala. eu, Ai, eu, Lê, tudo não vi bem? que estavas aí. Estou aqui. Eu imaginei uma janela, não sei quem conhece, de um convento que fica num morro, lá em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. É um convento que fica no topo de um morro que é bem alto, assim, tem uma caminhada até chegar lá. E a janela é o presente, né, para quem consegue chegar até lá. É uma janela toda feita de madeira, com aquelas estruturas bem grossas de madeira. E é um quadro, porque você vê o mar, você vê Vitória, você vê o Delícia. céu, você vê a mata que fica na encosta, né, do morro. Então você tem três planos ali, né? O mato perto, o mar no meio, o céu lá no fundo. Então eu imaginei essa Um céu janela. azul, então. Sim, Tranquilidade nessa ensolaradíssimo. pesquisa. Muito tranquila, né? Para imaginar céu azul. Ah, não Porque sei, isso eu já não sei, viu? eu fiz isso uma vez e eu imaginei um céu muito cinza e chumbado, assim, sabe? Tipo, a tempestade Ah, é. vindo lá no horizonte. A gente não pode Talvez fazer porque essa eu já imaginação. entreguei, né? Talvez Tu porque eu já já foi. entreguei. A gente não pode fazer essa imaginação numa pré-banca, né? Numa defesa, não pode. Tem que ser antes. Mas vamos dar sequência agora, galera. Ok. Como a gente viu, a complexidade. Opa, meu Deus. A complexidade da pesquisa, ela entrega esse relacionamento onde a gente percebe que não existe só um cubo e o cubo ele não está isolado. Ele está sempre se relacionando com a situação. A não ser para Mari e para Ana, né? Que o cubo dela estava sozinho antes. E esse pensar de maneira integrada é pensar um cubo dentro de um ecossistema, esse problema dentro de um ecossistema, né? Considerando então o sistema onde ele está inserido e a visão que a gente tem dele. Porque para cada um o cubo é de um jeito e está num lugar diferente que depende da imaginação de quem pensa o cubo e de quem e o que interage com ele, né?
A etnografia, ela vem então como uma prática oriunda da antropologia que é capturada inicialmente pelas aplicações do marketing. Isso aqui foi uma das coisas que me pegou no texto do Magnani, né? Porque a gente, como designer de moda, ou professor também, a gente percebe o quanto num estudo de tendência, por exemplo, a gente vê capturada as práticas. De pesquisa social dentro da moda, mas geralmente com a tendência em pensar o consumidor, né? Pensar o produto. É, Nesse sentido, a gente percebe então que essa via de acesso de entendimento que a etnografia entrega, ela privilegia então esse entendimento das mudanças sociais e políticas e culturais que acontecem nas dinâmicas da sociedade brasileira. E mais particularmente, né, nas grandes cidades aí, considerando que esse texto é escrito pelo Magnani e ele é líder do grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo, né, que estuda as cidades pela etnografia. Ela nasce, então, dentro desse contexto onde os novos atores políticos dessas grandes cidades e as suas associações ganham foco, então, dentro da ciência, né? Não como se as práticas etnográficas não acontecessem antes dos anos 60, como registrado aqui, porque, como a gente vai ver mais adiante, a prática etnográfica é uma experiência e um estar num local selvagem, né? Então, assim, a etnografia ela vem para entregar um deslocamento do centro para a periferia, para pensar então esses moradores, esses locais não ideais e as suas associações. Essa complexidade na etnografia, ela traz para a gente, então, esses deslocamentos, né? Desse centro para a periferia, da situação ideal para o desvio das situações, e para a gente não pensar apenas uma realidade única e míope, né? Mas sim entender que existem várias realidades e também várias percepções dessa realidade. Na minha pesquisa, a minha escolha pela etnografia, que eu também não sei se concretizou ainda, mas estamos no caminho, ela veio numa provocação para pensar as interações nos espaços compartilhados entre moda, universidade e espaços culturais. E isso vem, vou voltar um pouquinho aqui, e isso vem como um recorte que é muito provocativo, porque o meu projeto de pesquisa, quando eu submeti na, na avaliação do doutorado, ele pensava já nesse trânsito, né? Eu me deslocando daqui de Florianópolis, indo então para Fortaleza, visitar um curso de moda, perceber, interagir com os estudantes, com os professores, para conhecer essa relação, né? Moda, universidade, espaço cultural, arte, história. E assim se deu. Eu fiz a visita à Fortaleza, né? E transitei nos espaços no tempo que me coube. Na verdade, eu transitei muito, porque eu não parei assim em casa ou em nenhum momento. Então, ficou muito marcado para mim o quanto esses espaços, esses trânsitos, esse deslocamento de uma situação ideal, que considerando aqui que Fortaleza é periférica também, né? A gente não está falando de um grande centro como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente tem esse deslocamento, né, de percepção. A etnografia, então, ela vem como um interesse de pesquisa que se reconheceu, então, como capturada aqui com esse recorte que o Magnani traz no início do texto, né? Com as empresas contratando antropólogos e executivos estagiando em favelas para entender o comportamento do consumidor. Então, esse alvo, né, o consumidor como alvo e a etnografia cooptada pelo marketing, pela publicidade, então, é. Peraí, aqui. Opa. É uma marca bem registrada, assim, o interesse da etnografia em
nos atores sociais, né, nesse deslocamento periférico, ele contradiz de certa forma as práticas, né, essa captura que existe dentro do marketing e da publicidade. E aí é que a gente separa, de certa forma, então, as interações, né? Essa etnografia que é utilizada para conhecer e para registrar e para fazer saltar aos olhos novas informações da etnografia que é praticada como técnica por outras disciplinas, né? Acho que dá para falar até talvez em transdisciplinaridade aqui. O José Guilherme Magnani, ele é líder do Núcleo de Antropologia Urbana da Universidade de São Paulo. E como tema sendo cidade, a gente percebe que isso, esse estudo etnográfico, então, ele vem dessa observação e dessa interação das práticas e das modificações feitas pelos atores sociais. Por isso que ele fala de perto e de dentro. Por quê? Provoca o quê? Pensar como é que acontecem os arranjos dos atores, né? Pensar como acontecem os trânsitos entre as pessoas, entre os locais, entre os sujeitos, pensar também os encontros que são provocados, que estão fora desse controle, né? A gente não está falando aqui de situações ideais, mas coisas que acontecem no cotidiano, e os usos que se dão para as coisas também. Reconhecendo assim que a etnografia ela é uma estratégia e um investimento. Um investimento, então, de pesquisa nos atores, nas práticas e na paisagem onde esse problema, né, essa investigação se situa. Os, o texto traz uma breve histórico teórico, né, dos pensadores que antecederam o Magnani colaboram com o pensamento, que eu acho que foram muito relevantes. Depois eu vou disponibilizar o PDF. Mas o Levi-Strauss aqui trazendo essa experiência, né? Porque como o próprio título do texto diz, essa experiência e essa prática, como elas se diferenciam, né? E a experiência de campo, como aprendizagem técnica, fala para a gente desses conhecimentos que são descontínuos, né? A gente lê muito, enfim, pensa muito na academia, mas que apenas quando a gente vai a campo é que eles de fato se prendem ao conjunto orgânico do cotidiano investigado para só então adquirir sentido. O Merleau-Ponty, então, ele trabalha um conceito de que, na verdade, a gente desloca também provoca um novo órgão de conhecimento, né? Porque se permite deixar-se ensinar por uma nova cultura, em uma região que ele chama de selvagem. Porque o pesquisador, ele não está investido de si, quando está em outro espaço cultural que não é o dele, mas ele se comunica interculturalmente, porque não deixa de ser, não deixa de ter o repertório, a bagagem cultural onde se desenvolveu, mas encontra em um novo lugar diferente, qual ele não conhece, não domina, para se deixar então interagir. E para isso, né, tirar novas conclusões. A Marisa Periano fala dos resíduos como fatos resistentes que só se tornam conscientes quando o pesquisador confronta a teoria com as ideias nativas. Então, esse pesquisador ele não vai necessariamente, como é que eu vou explicar isso? Ele não vai necessariamente contradizer, mas sim colocar eles juntos para que isso possa, a gente possa alcançar novos resultados, né?
A etnografia também é uma provocação à descentralização, como eu falei antes, a gente fala aqui do desvio, sendo o desvio uma possibilidade de um ponto de vista descentrado, né? Saindo então da visão simplificadora, que busca uma pesquisa ideal ou um cenário ideal para poder pesquisar. É, e mesmo falando aqui da condição do pesquisador, que acaba se tornando bastante importante como um deslocamento emocional, que aí já é do da Mata e o texto bem famoso dele, né, The Anthropological Blues, né? Falando então que esse pescador ele se suspende da sua cultura e encontra essa cultura exótica. E essa suspensão, ela é emocional, né? E assim eu acho que talvez o texto mais a síntese, como ele mesmo fala, que de forma sintética, a etnografia é uma forma especial de operar, em que o pesquisador entra em contato com o universo dos pesquisados e compartilha do seu horizonte, não para permanecer lá ou mesmo para testar a sua lógica de visão de mundo, mas para, seguindo-os até onde seja possível, numa verdadeira relação de troca, comparar suas próprias teorias com as deles e assim tentar sair com um modelo novo de entendimento, ou ao menos com uma pista nova, não prevista anteriormente. Enfim, se juntando a tudo que foi falado agora, a gente entende a etnografia como uma possibilidade de ir, que eu acho que é até falado no texto, né? É a possibilidade de ir em frente, de ir a um lugar com essa abertura selvagem, né? Com essa possibilidade de estar num lugar desconhecido para encontrar outra cultura e assim in- interagindo até onde pode com essa cultura, né? Numa relação de troca, entender que as suas próprias teorias, adicionaria aqui as suas próprias vivências também, a vivência do pesquisador, né? A teoria do pesquisador, sua prática, sua cultura, com a cultura é, investigada, né? Com a cultura, com esse entendimento, e assim provocar um entendimento novo. Então, os saberes etnográficos, eles constituem-se por uma atitude de estranhamento e de exterioridade. A gente não nega, enquanto numa prática etnográfica, que somos pesquisadores estranhos, né? Alienígenas naquela situação. É, mas é importante esse contraste, né? Esse encontro porque as teorias nativas, tanto a do pesquisador como do pesquisado, elas vão entrar em contatos, né? Para que em algum momento haja um insight. E aí ele fala mesmo desse termo, porque a gente não sabe o que vai encontrar no momento de investigação, né? A gente não sabe o que vai encontrar numa pesquisa. A gente propõe, cria hipóteses, mas não sabe. Entretanto, o insight, aquilo que a gente chama de insight, que ele também chama de satori, né? Buscando aí uma referência oriental, que também pode ser chamado de eureka, de catarse pela estética da recepção, ou mesmo uma sacada, aquele momento em que cai a ficha. Ele acontece porque nós somos continuamente imersos nessa provocação de estar no local deslocado e que de repente, em algum detalhe, vai se revelar para gente o que está acontecendo ali. E nesse sentido, realmente, assim, a minha experiência de pesquisa do mestrado, apesar de não ter sido uma prática etnográfica, se revelou exatamente desse jeito. A gente faz, e em algum momento as coisas se cruzam, as informações, a gente dá aquele estalo e consegue encontrar, consegue categorizar, consegue encontrar informações novas, né? Então, as especificidades da etnografia, nesse sentido, primeiro, existe uma diferença entre a prática e a experiência, né? Sendo a prática que o local de técnica também, existem procedimentos a serem que podem ser utilizados, que não são excludentes de outras práticas metodológicas, e existe a experiência etnográfica, que é aquela onde você realmente vivencia a etnografia.
Percebo eu aqui que a gente fala de prática como aquela coisa que pode ser cooptada, então, pelas outras disciplinas, principalmente com cunho utilitário, né? E a experiência etnográfica como realmente uma imersão dessa possibilidade de investigar sem compromisso, então, em gerar esse produto que às vezes é tão necessário dentro de certos cursos na academia, né? A etnografia, então, aparece como um método próprio de trabalho da antropologia, em sentido amplo, nesse sentido mesmo que eu estava falando, né? Não sendo excludente, não sendo algo e sendo diferente dentro da disciplina da antropologia também, existindo suas várias variáveis, né? E a terceira especificidade é o pressuposto de totalidade. Aqui eu confesso para vocês, quando eu comecei a ler, eu fiquei, nossa, pressuposto de totalidade, que isso, né? Vamos simplificar tudo agora. Mas não foi por aí que o caminho deu, que o caminho deu. Foi mais no sentido de que, e eu acabei concordando depois também, que essa ideia de totalidade é numa busca de encontrar categorias que podem ser reconhecidas nos diferentes cenários, né? No meu caso, um estudo comparado, porque vou também visitar o curso de bacharelado em design de moda na Universidade de Goiás. E pensando pensando nessa possibilidade de encontrar essas variáveis que possam ser identificadas e também possam possam me dar o resultado de pesquisa, né? Porque a gente tem que chegar em algum lugar no final. Então, qual é a unidade de análise? Se aproximando então desse fim do pensamento, né? Qual é a unidade de análise? O que que a gente vai investigar afinal? É a cidade que a gente investiga? Ou é a prática cultural? Onde a gente circunscreve então esse espaço de pesquisa, né? Como é que a gente pensa ele? O autor sugere, então, partir dos atores sociais, em seus múltiplos, diferentes e criativos arranjos coletivos. A gente tem coletividades e elas podem ser reconhecidas e podem nos trazer informações novas e relevantes para o pensamento, no meu caso, pensamento de moda, né? Tudo isso para quê? Para a gente poder encontrar a totalidade, partindo então desses arranjos, encontrar esse pensamento que possa esclarecer, né, e nos dar alguma informação nova. Opa! E é isso. Alguma pergunta? Melhor passar para os nossos convidados, né? E aí a gente escuta Vamos toda a passar para os conversa. convidados. Ai, deixa eu parar aqui. Gente, eu tô apanhando muito pro Zoom hoje. Não sei o que está acontecendo. Achei aqui. O que tu queres? A Eu Janané quero sobe. tirar. Tá, tu tens que procurar onde tu tá e botar parado e compartilhar. Eu estou procurando aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer algo por ti aqui. Aqui as. Não? Apresentando conteúdo. Aqui. Não deu? Ainda não. Deixa eu ver. Ai, É meu que, Deus, é que eu, socorro! eu acho que você está dentro do Canva, né? Aham. Você tem que fechar o Canva. Consegui, Fechei. eu consegui. Conseguiu? Consegui. Muito obrigada, Mara. Bom, agora a gente então passa para Francisca, como é a tua organização, Janaína?
Isso, vamos passar para Francisca. Depois a gente conversa mais adiante e troca ideia sobre tudo. Não é melhor a Pronto. Dani falar logo e eu fechar? Como vocês Então, acharem fala. melhor. Pode ser, Dani? Que aí, dependendo do Pode tempo, ser, eu sim. corto um bocado do que eu tenho para dizer. Pode ser. Eu posso compartilhar minha tela? Vou só descobrir como é que faz isso, porque eu nunca usei o Zoom para essas coisas. Tu vai num quadrado que tem uma flecha no meio, share, ou dependendo da língua que tu tá aí. Aí tu clica ali e ele vai abrir, e o que tu queres compartilhar já está aberto em algum lugar, né? Ó, já veio. Tu abriste todas as abas. Aí agora tu tem que escolher a que tu tá realmente querendo compartilhar. Isso. Aí agora tu pode fazer cheia, que a gente vai ver direitinho. Geralmente Certo, não eu é só isso preciso aí, né? Não é descobrir. aí. É lá em cima, nos ícones que tem aí no canto. É um desses aí. Do lado, vai. Não, no próximo. Não aí. No próximo. Aí, ó. Ai, Ali só um onde tu minuto. passasse, naquele quarto lá. Não, lá no quarto. Aqui? Vê se não é. Ou ali é baixar. Não, aqui é para compartilhar. Não. Reduzir. Tá bom assim? Tá bom assim. Dá de ver por aí. Não é o ideal, mas tudo bem. Ah, tá. Então, eu vou começar e aí qualquer coisa vocês podem falar aí e, enfim, a gente vai discutir depois que a Fran der continuidade. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Daniela, né? Me formei em jornalismo antes de entrar na moda. Eu me formei pela Universidade de Fortaleza e aí eu entrei no design de moda na UFC em 2020. Me formei ano passado, né? No meio do ano, em 2025. Ao longo do meu tempo na UFC, eu fui petiana, né? Eu fiz parte do Pet Moda, que foi onde eu aprofundei meu contato com a Fran, né? Fui bolsista do Figurarte, que é um acervo de figurinos que a UFC dispõe, né? Disponibiliza para os alunos. E no meu último ano de graduação, eu fui monitora pelo PID, onde eu fui monitora das disciplinas de pesquisa também com a Fran. Eu fui estagiária de estilo de uma marca, né, masculina e eu pretendo seguir carreira acadêmica com mestrado na área de comunicação da sociologia, né, pesquisando o mundo do trabalho na moda. Falando especificamente agora do... Tá horrível, né, gente, esse negócio. Ai, que droga. Queria colocar para ficar a tela cheia, mas vai dar certo. Falando especificamente do meu trabalho, né, do TCC, que eu apresentei. Eu queria, quando a gente estava perto de começar, né, eu fiquei pensando assim, nossa, eu fiquei muito fã, assim, do bairro da Parangaba, nos meus últimos anos na graduação, porque eu não moro na Parangaba, né, eu moro meio que perto, mas eu trabalhei no bairro da Parangaba, eu fiz um trabalho que não tinha nada a ver com esse daqui, mas pensado para ser fotografado no terminal de ônibus da Parangaba, e aí, para fechar o ciclo, eu desenvolvi esse artigo, né, pensando na coleção Parangaba do David Lee. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, como é que eu fui tão influenciada por esse bairro, né? E aí, no meu tempo, no ano que eu estagiei na marca, né, como assistente de estilo, era muito trabalhado isso, a questão da cidade, né? Os símbolos que representam Fortaleza, então, assim, paisagens, imagens, palavras, dizer da marca, né? Então, isso aparecia em estampas, nas roupas, na identidade visual, enfim. E aí eu acho que
E, além disso, eu fui muito puxada também por essa. Acho que a gente aqui, né, que estuda moda, a gente está muito em contato com essa coisa do estudo de tendências, né, o que é que está em alta. Muito se falou sobre mente, né, da gente valorizar o que é que está perto da gente. E aí eu acho que isso me influenciou também nessa busca de um objeto de pesquisa que fosse próximo de mim, né, que eu estivesse ali em contato. E aí eu acabei escolhendo essa coleção do David Lee, né, que é um designer cearense, e foi a primeira coleção que ele apresentou na São Paulo Fashion Week, em 2023. E aí vou dar a introdução aqui, né? A partir da construção da aparência, o sujeito adquire a habilidade de criar representações identitárias, né? Então eu trabalho a ideia da moda como uma forma de atribuir significado ao mundo e de interpretá-lo, e como uma manifestação cultural de uma sociedade, né? Porque, afinal, estudar o vestuário é um aspecto da cultura de uma sociedade. Não importa qual sociedade a gente esteja falando, né? Seja ela uma sociedade simples ou mais complexa, olhar para a aparência, né, para a forma como a aparência é organizada, é olhar para a cultura. E aí eu escolhi essa coleção do David Lee para analisar. O objetivo dessa pesquisa foi compreender como a cultura cearense, assim como a cidade de Fortaleza, foram representadas na coleção, como os traços culturais identitários de Fortaleza são traduzidos, né, para esse universo que o David Lee criou na coleção Parangaba. E para a realização da análise, eu escolhi 3 imagens da coleção investigadas sob a perspectiva da metodologia do Panofsky, né, que é a iconologia. Eu trabalho no artigo, né, a noção de cidade. Essa noção de cidade ela começou a surgir como interesse teórico, né, após a Revolução Industrial, porque a cidade ela virou esse ambiente, né, onde todas as grandes mudanças significativas da sociedade causadas pela Revolução Industrial se encontraram, né? E aí, assim, Zimel, né, Max Weber, todos eles estudaram a cidade e o indivíduo como consequência dessa revolução, né? E aí a visão era muito, assim, digamos, estanque, né? Assim, os indivíduos eles estavam entregues ao ambiente urbano, né? O ambiente sobre para a construção de sentidos diversos da cidade nessa teoria que foi sendo desenvolvida ali após a Revolução Industrial. E aí, com o passar do tempo, né, a partir já do século XX, né, assim, uma outra visão, outros estudos foram sendo construídos, né, foram sendo construídos a cidade, né, vendo a cidade, a vida cotidiana como uma potência. E aí eu utilizo essa dissertou, né, que é o patchwork do cotidiano. Ele utiliza esse patchwork, né, o patchwork que é aquela conchinhos de diferentes tecidos, diferentes técnicas, para formar ele utiliza essa noção para mantém diferentes noções da cidade. Então não é mais apenas aquela versão dos indivíduos entregues à força do ambiente urbano, né? E aí eu achei interessante trazer isso, essa perspectiva relacional que vai muito de encontro com o que a Janaína falou sobre o de perto e de dentro, né? Que é o desvio do ponto de vista central. Então, assim, não existe mais essa noção única do que é cidade, né? Assim, são múltiplos sentidos acerca do que é cidade. Seja esses sentidos construídos por pessoas que estão vivendo essa cidade específica ou pessoas de fora. E aí eu também trago essa noção
de espaço versus lugar. Um geógrafo humanista chinês, e aí ele faz essa diferenciação. O espaço ele é abstrato, amplo e indefinido, enquanto o lugar ele é carregado de significado, memória e experiência, né? E aí ele propõe que a pessoa, ao se aproximar daquele local, né, daquele lugar, do espaço, o espaço ele deixa de ser espaço e se torna lugar, através da experiência cultural. Né? É a cultura que permite que essa aproximação aconteça. E aí eu trago a pergunta: como é que a moda transforma um espaço, né, que é distante, é abstrato, é amplo, é indefinido, em lugar que é carregado de significado e de experiência? A moda enquanto cultura e linguagem da cidade, né? A cidade, né, é esse território de trocas comunicacionais, isso é uma visão de um outro autor, né, também que eu trago, e a disposição da aparência como uma forma de expressividade social, revelando o estilo e a pertença dos indivíduos, né? Eu trago até um exemplo de um bairro daqui de Fortaleza, que não é a Parangaba, né? É o Benfica, e o Benfica ele era um bairro nobre, né, assim, nobre e só de gente rica. E aí, a partir da década de 50, né, com a instalação da reitoria da Universidade Federal do Ceará no Benfica, esse bairro ele começa a mudar de público, digamos assim, ele começa a mudar de identidade, ele começa a atrair muita gente jovem, né, alunos, professores, os funcionários da universidade, e aí esse bairro ele vai mudando de cara e hoje em dia é um bairro boêmio, né, que onde tem muitas festas, bares, né, mas também tem muita espaços de coletivos, de teatro, espaços de partidos políticos, né? E aí as pessoas, inclusive essa imagem aqui de baixo é de uma festa em uma das praças do Benfica, e aí as pessoas elas se vestem, né, para esse bairro, né, para ocupar a cidade nesse espaço, nesse lugar. E a moda ela é um instrumento de construção de significado sobre a cidade, porque também é um modo de habitar e interpretar a cidade. A gente, né, tipo assim, se eu vou para o Benfica, por exemplo, eu vou vestida de um jeito, se eu vou para um outro lugar, eu vou vestida de outro. E isso é também ocupar e interpretar a cidade. Aí eu entro com a análise da coleção Parangaba, né, falando um pouquinho do David Lee. Ele é um designer de moda que ele abriu a marca dele em 2014. De lá para cá, ele já apresentou coleções no DFB, né, aqui em Fortaleza, na São Paulo Fashion Week, e na Casa de Criadores. A assinatura autoral dele, né, que é uma coisa que está em todas as coleções, né, é a junção do crochê com a alfaiataria. Ele desenhou os uniformes da Pinacoteca, daqui do Ceará, né, e do Museu da Imagem e do Som. E ele está sempre buscando inspirações na cidade de Fortaleza para desenvolver as coleções dele. Então, além da Feira da Parangaba, né, a feira de rua do bairro Parangaba, ele já utilizou a prática do kitesurf, né, que é um esporte muito típico daqui, das praias daqui, porque precisa de muito vento. E também a Avenida Leste-Oeste, que é uma avenida que liga os litorais, né, leste a oeste. Ele já buscou inspiração nessas práticas culturais para desenvolver coleções. A coleção foi a estreia dele, né, na São Paulo Fashion Week, em 2023. Foram, no total, 24 looks apresentados. Eu escolhi 3, né, para analisar através da iconologia, que é uma metodologia de análise de imagens elaborada pelo Panofsky, que é um teórico das artes visuais. E aí, essa iconologia, né, o caminho dela acontece em 3 níveis. Acontece primeiro uma percepção natural da imagem, depois uma interpretação, e por último a interpretação aliada ao contexto social onde essa imagem foi produzida.
E aí, apesar de ser ele é um teórico das artes visuais, né? Mas assim, essa metodologia ela é utilizada em vários campos que utilizam da análise de imagens. Mas aqui na minha pesquisa, eu utilizei ela aplicada somente aos looks, né? Somente às roupas e com os acessórios. Mas também poderia ter sido utilizado para analisar o desfile como um todo, falando também da cenografia, da iluminação, né? De como os modelos vão se apresentando, enfim. Mas eu resolvi focar só nos looks. Essas foram as imagens, né, que eu escolhi para analisar, e eu escolhi por trazerem uma visão geral da coleção e pela capacidade desse material, né, em pegar as características visuais, simbólicas e culturais, né, que são os aspectos relevantes para a pesquisa. Então, tem esse primeiro look de crochê, esse segundo que é mais, né, voltado para a camisa de time, e esse outro que é uma coisa mais, digamos, camelô, né, com todas essas bolsas. Aí, a primeira, o crochê, cores e contrastes, né? Ele aproxima o crochê, que é uma expressão da cultura cearense, uma tipologia do artesanato cearense, da moda de luxo, né? Que é podemos considerar o São Paulo Fashion Week, né? Que é o maior evento de moda do país. Então, ele traz os saberes ancestrais em um design inspirado na moda de rua, né? Afinal, é uma roupa mais larga, né? Assim, é mais modernizado. Então, ele tensiona essas ideias de tradição e modernidade. E também está presente nas cores, né? Existem cores frias e quentes nessa roupa. Então, reforça a ideia de contrastes em um mesmo ambiente. Aí aqui nesse segundo, que é inspirado nas camisas de time, né? Assim, o uniforme esportivo, ele é um símbolo da cultura periférica brasileira, né? E aí aqui ele surge ressignificado, né? Ele surge transformado em um blazer, né? Que é um item de vestuário muito ligado à formalidade, né? Apesar daqui ele estar mais aberto, né? E o modelo não está usando nenhuma camisa por baixo, né? Então, ele traz as suas ideias de que o que é oficial, né? Qual é o que digamos, oficial mesmo, né? Qual é o ponto de vista central e o que é, digamos, afastado desse ponto de vista central, né? O que é o pirata. Porque se a gente pensar, né, essas camisas de time, elas são muito pirateadas, né? Assim, a original, digamos assim, a oficial, ela é muito cara, né? Não é uma coisa de fácil acesso financeiro, digamos assim. E aí ele traz também os óculos Juliette, né? E exaltando mais um símbolo periférico, né? E aí tem toda uma construção de sentidos e valores acerca desse território, né? Do território de símbolos da periferia. E por último, eu trago esse explorador urbano, né? Que me lembra muito vendedores ambulantes que estão lá na Feira da Parangaba, né? E traz o vestuário como essa ferramenta de sobrevivência, identidade, resistência, especialmente em contextos urbanos, e o vendedor ali não tem muito onde se segurar, onde se apoiar, né? Ele está ali com o trabalho dele, é ele por ele não tem um canto, assim, um lugar onde ele possa colocar a bolsa, a mochila e organizar, não tem caixa, né? Então, assim, ele vende, ele recebe o dinheiro, ele dá o troco, ele embala e é isso mesmo, né? Então, digamos que essa precariedade do espaço urbano o David Lee ele transforma em uma potência estética. As considerações finais, né? A cidade ela é um lugar construído pelas representações e sentidos gerados pelos indivíduos a partir de suas experiências, né? Trazendo um pouco aquilo que a Janaína falou, de que os atores sociais eles constroem esses sentidos a partir das suas experiências de quem está perto e quem está dentro dessas experiências, né?
A coleção ela propõe estratégias de afirmação identitária e ressignificação de imaginários, né? O que é oficial, o que é pirata, o que é tradição, o que é moderno, né? Então ele brinca com os limites entre o chique e o popular, o artesanal e o urbano, o funcional e o simbólico. E a cultura cearense e urbana, né? Ela é fértil para invenção e criação, e a gente não precisa ir muito longe, né, para se inspirar, para criar, enfim, em qualquer das áreas que você fizer parte. E é isso. Interessante, Daniel. Muito bom. Fala aí, Janaína. Eu gostei bastante, né? Da parte que ela falou com a moda como modo de ocupar e interpretar a cidade. Eu achei isso lindo. E realmente, uma bela conclusão sobre a coleção do David Lee. Muito legal encontrar esse ambulante, né? Ali, ressignificado numa passarela. Acho que teve só uma coisa que eu não falei, que eu esqueci de colocar nessa apresentação, é que a coleção ela não é inspirada no bairro Parangaba, né? Ela é inspirada na feira de rua que acontece no bairro Parangaba. Essa Uhum. feira ela acontece todo domingo de manhã. É uma feira que chegou a ser, não sei se ainda é, né? Mas ela chegou a ser a maior feira de rua do estado. E lá se vende de tudo, assim. Desde eletrônico a verdura, a brinquedo, a pássaro, animal silvestre que não pode vender, coisa roubada, enfim, é uma polissemia, assim, sabe, de coisas. E é uma experiência de desvio também, né? Porque sai daquele cenário de imaginar a cidade como o ideal praieiro, nananã. Você chega numa feira dessa, com essas características, né? Entre o legal e o ilegal, você encontra muitos detalhes que revelam, né, sobre a cidade e sobre o povo da cidade. Vamos lá, Fran? Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Eu não sei se cabe agora, mas enfim, eu adorei ouvir a Daniela, adorei ouvir a Janaína também, mas especificamente no trabalho da Dani, trabalho de conclusão de graduação, acho que foi isso, Dani. Isso foi o artigo que eu apresentei como meu TCC. Esse encontro feliz da etnografia com ali tu trazes, acho que é o Geertz e com a interpretação das culturas, né? O próprio o Magnani. Eu fiz um retorno assim à minha graduação, em que eu usei esses autores para trabalhar num bairro especificamente aqui em Porto Alegre, que tinha muito explicitamente uma cultura de desvio. Eu chamava de cenário underground na cidade, era o Bonfim aqui, e justamente observando nos espaços noturnos que tinham nesse período, era 2008 isso, essa cultura alternativa que fazia muito uma referência de uma moda de pós-guerra, ali de 1950 e 60, que era muito forte, e aí só que eu trabalhava com o consumo de brechó, mas o consumo de brechó não por uma perspectiva sustentável, mas que trabalhava essa ideia de individualização e de agrupamentos, né, de tribalização ali entre os indivíduos, pensando também com uma Fesoli. E te ouvir me fez voltar, assim, nesse período, e o quão profícuo é, né, estar na cidade. Tem um gato aqui que pulou agora.
estar na cidade e pesquisar na cidade, essa ideia de flanar, né? De, de experienciar o espaço, assim, achei muito potente. Acho que tem muitas possibilidades, inclusive, de desdobramentos futuros, né? Muito legal. Parabéns. Obrigada, Ana. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Acho que não, né? Então vamos para ti, Fran. Fechar Vamos. essa Deixa eu bastante projetar aqui. palavra. Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá. Então, primeiro, agradecer o convite da Jana, né? Assim, a gente teve uma semana corrida quando ela estava aqui, né? E foi muito legal poder contribuir com a pesquisa dela, porque um dia desse era eu, né, que estava no doutorado, então a gente sabe como é difícil esse processo, no caso de deslocamento real, né? A etnografia exige isso da gente. E quando ela me convidou para falar, eu pensei, eu vou falar o quê? Ela, não, eu quero que você fale da etnografia e tal. Aí eu disse, tá, então eu vou fazer um passeio pelo que eu fiz até o doutorado, né? E que como isso me juntou com a moda e com a memória e com o que eu vou trabalhar agora no pós-doc. Então não é, a minha fala não é sobre mim, mas eu tenho que falar de mim para poder falar dos percalços, dos percursos que eu percorri para poder chegar até aqui, né? Então, primeira coisa, oxi, como é que passa esse negócio? Ah, foi. Eu sou nascida no sertão do Ceará, né, a 200 quilômetros de Fortaleza, na cidade de Limoeiro do Norte, e é de lá que vem a minha pesquisa, né? Eu fiz a graduação lá no curso de História, uma licenciatura em História na Fafidam, que é uma extensão da UES, um dos campi da UES, né, da Estadual do Ceará. Sou filha de agricultor, né? Então esse mundo rural, e aí quando a Dani fala um outro lugar para mim, que é exatamente esse deslocamento do campo para a cidade, né? Eu morei no campo até os 5 anos e sair do interior para Fortaleza quando eu vim fazer mestrado, né? Foi exatamente esse processo de experimentar esses dois mundos, né? Porque embora eu vivesse na cidade de Limoeiro, mas eu vivi 23 anos em Limoeiro, estou há 25 em Fortaleza, e sempre convivi muito com as questões do rural por conta da família da minha mãe que continuava na zona rural. Então, eu começo esse percurso com a minha pesquisa mais por um universo rural, né? E quando eu chego na moda, eu vou, né? Sou levada exatamente para esse lugar mais urbano, né? E, consequentemente, esses outros sentidos e significados que a cidade nos proporciona e para mim também. Fiz mestrado e doutorado na sociologia, aqui na UFC, né? Com a mesma temática que já já eu explico. E entrei para efetivo na área de História e Pesquisa da Moda em 2009, né, no curso de Design de Moda da UFC, que na época era estilismo, mas eu sou completamente apaixonada pela cultura em todos os sentidos. Eu sempre falo que a antropologia mudou a minha vida desde o primeiro semestre, porque eu tive um professor antropólogo orientador de graduação, que é meu guru teórico até hoje, né, e foi exatamente por causa da antropologia, e aí junto vem a etnografia, né, que eu descobri o meu objeto. Eu estava no segundo semestre da faculdade e, como todo estudante de início de carreira, tem aquela ilusão de que a gente vai encontrar uma teoria que vai encaixar no que a gente quer, né? E aí eu ficava pensando como é que eu, lá em Limoeiro, ia encontrar, tipo, algo que se encaixasse no marxismo, né? Porque eu fiz um curso de história. E aí, um belo dia, eu estava em aula e chegou uma colega que não era da cidade falando sobre as louceiras do Córrego de Areia, né, que são mulheres que fazem louça de barro, e o Córrego de Areia é a localidade que fica entre os municípios de Limoeiro e Tabuleiro, às margens do Rio Jaguaribe, por onde se deu toda a colonização do Ceará. E foi subindo o rio, né, de Aracati para cima. Limoeiro fica a 100 quilômetros de Aracati, que é, né, onde a colonização entra. E eu pensei assim, como é que eu sou de Limoeiro e eu nunca pensei nisso? Porque ela falava exatamente dos objetos figurativos
E como elas vendiam na feira, e aí acendeu aquela luzinha na minha cabeça assim, né, tem uma coisa para estudar. E a partir disso eu fui ampliando, né, e depois eu falo mais sobre isso. Da monografia eu estudei basicamente o processo de transmissão do saber artesanal e eu embarquei no discurso da extinção, né, assim, de que se os filhos não quisessem continuar o trabalho, ele iria se acabar. Na dissertação, que aí eu já vim para o mestrado na sociologia em 2001, eu estudei exatamente as intervenções, porque houve nos anos 80 uma intervenção na comunidade que foi do Projeto Rondon, então o pessoal do norte do Paraná que foi para Limoeiro, né, como extensionista, e eles levavam os desenhos, e a partir desses desenhos, ou figuras, ou fotos, as pessoas produziam os objetos de acordo com o que o cliente queria, né? E aí isso foi inserindo outros repertórios, né, no repertório que já existia, né, ali de fazer miniatura de bicho, banda cabaçal, cantador de viola, o jumento, né, enfim, as coisas da cultura local. E além do figurativo, tinha o utilitário, né, que era exatamente os potes, as quartinhas, que em algum lugar chama de moringa, alguidar, né, como fosse bacia, porque era um momento em que não existia água encanada na região, né, na cidade sim, mas no Córrego de Areia não, que fica a 7 quilômetros, né, do município, da sede. E aí elas vendiam na feira porque tinha muita gente da zona rural que não chegava água encanada lá e que comprava esses objetos. E a segunda intervenção é da SEART, né? E aí já acontece nos anos 90 e nos anos 2000, que é exatamente uma que eu lembro do saudoso Gilmar de Carvalho, né? A Dani deve conhece, que é um professor que a gente tinha aqui na comunicação, que era uma referência do artesanato cearense, infelizmente faleceu de Covid. Ele falava assim, ele estava na minha banca e ele falava assim, parecia que a intervenção do Projeto Rondon era mais uma intervenção de sugestão e da SEART de intervenção, né? Porque de imposição, porque a SEART é a Central de Artesanato do Ceará, que é mantida pelo governo do estado, e aí eu tenho umas imagens que eu mostro daqui a pouco, eles como chegavam na comunidade e diziam, quero tantas peças disso, né? E assim, né, as louceiras trabalhavam, mas exatamente dentro daquele modelo que eles queriam, né? Era um modelo muito mais fechado. Então, na tese eu trabalhei basicamente isso, mas aí eu vou falar mais da tese porque, né, virou livro e aí é isso que eu vou falar um pouco mais para vocês entenderem. Então, aqui eu procuro exatamente fazer esse percurso da onde fica Limoeiro, né? Então, para vocês entenderem, aqui no mapa, fica na região do Centro-Sul do estado do Ceará. E esse desenho da comunidade do Córrego de Areia foi feito por uma filha de uma louceira, né, que eu pedi para ela desenhar como é que ela via a comunidade, né? Então, basicamente é uma estrada que tem casas nas duas margens e é essa estrada que é uma CE, né, uma estrada estadual que liga Limoeiro a Tabuleiro e que quando eu fiz o trabalho de campo ainda não era asfaltada, mas que hoje em dia né? E aí, basicamente, é entender como é que essas louceiras se dividem entre si. Então, elas são basicamente pertencentes de alguma forma às mesmas famílias, porque as que não são irmãs nem primas casou com o irmão da outra, né? E assim acaba ficando dentro de uma grande família estendida. Mas basicamente tem dois grupos, que é a família do Zé Pequeno e a família Brauna, né, do Zé Pequeno, o sobrenome é Rodrigues, que disputam o espaço social e simbólico da comunidade. Então, o Zé Pequeno foi o grande expoente dos anos 80, ele tinha esse apelido porque ele era muito pequeno, ele tinha 1,5 m de tamanho, e era ele que começou a fazer esses bonecos como o do Mestre Vitalino e Caruaru, que é exatamente os das bandinhas, né, e figuras humanas. E aí ele ganhou visibilidade com o Projeto Rondon, e aí as filhas herdaram, né, a tradição e são guardiãs da memória do Zé Pequeno, ao ponto de, por exemplo, dizerem que elas tiram barro de outro lugar, elas não, principalmente uma, a Maria, sendo que elas retiram o barro do mesmo local, né? Então, assim, o marketing dela é o nome do pai, né? E a família Brauna, que trabalha mais com figurativos, hoje em dia a família Pequeno só faz mais figurativos, mas a família Brauna sempre trabalhou mais com figurativos, então eram quatro irmãs, faleceu uma recentemente. A mãe também já fazia, né? Então é uma tradição que é impossível datar, porque a mão de obra até os anos 70 era feminina e masculina. Dos anos 70 começou a haver
grandes plantios de arroz na localidade, aí os homens migraram para esse espaço e as mulheres continuaram, né, fazendo a louça. Então se tornou um trabalho feminino, exatamente por conta, né, desse contexto econômico que mudou o espaço. E além da família Pequeno e Brauna, né, tem as outras que gravitam, digamos assim, em torno das estrelas principais, né, que fazem também mais utilitários. Então é o caso de outras louceiras como Toinha, Maria de Dedé, Maria de Celina, né, como elas são conhecidas, e que trabalham mais de forma independente, sem ser como um clã, né, como a família Pequena e Brauna, que inclusive moram umas ao lado das outras. Aqui é para vocês verem o processo de retirada do barro da lagoa, né? Então, é uma lagoa, tem o nome de lagoa, mas na verdade não tem água, né? Simplesmente é porque quando chove, acumula um pouco de água lá, né? Então, o barro acaba ficando mais úmido, diferente, por exemplo, de outros lugares que não é tão baixo, e aí não acumula água. E aí, ainda hoje, é uma briga assim com a comunidade porque o povo joga lixo, resto de poda de árvore e acaba sujando o espaço em que elas vão, né, posteriormente tirar o barro. Essa é Toinha e a Velanda. Toinha é das que não é braúna nem pequena, essa que tá de boné, e a de baixo é a Velanda, que é uma da família braúna. O processo de fazer é todo manual, elas não usam torno, né? Aqui são as três irmãs, filhas de Zé Pequeno, Maria a primeira, Lúcia no meio e Raimunda à direita. E elas fazem. A Maria, que está com quase 80 anos e que diz que o torno dela é a mão, né? A Lúcia só faz jarro, é especialista em jarro. E a característica principal da Lúcia dessa família é a delicadeza. Então, tem umas peças queimadas lá na frente que eu mostro e que são muito finas. A peça realmente é muito fina. Então, elas produzem para restaurantes, né, e para ser arte também. E hoje elas estão entrando mais nesse universo. E recentemente eu fui para uma palestra no IF, já já eu mostro a imagem. Elas estão assinando, coisa que elas não faziam antes, né? Agora elas estão assinando a própria obra. O espaço é o espaço doméstico, então elas dividem a feitura do barro, né, e com a cozinha, geralmente é no fundo da casa. E algumas utilizam o toá, que é esse barro branco que elas passam na borda, e também pode ser o barro vermelho, que aqui no Ceará se chama de pissarra, que é muito usado em construção, né, ou em estrada, e que também ele tinge, né, algumas peças para embelezar. Então, depois de modelar, né, e fazer todo o processo de raspar até afinar, os instrumentos são talo de carnaúba, pente, pedra, tudo rudimentar. E aí a peça, geralmente elas fazem a semana toda para queimar no final da semana, ou dependendo da quantidade de encomendas, elas esperam para fazer uma queima só, né, a cada 15 dias, ou até uma vez por mês. A queima acontece também em casa, né? Então, geralmente elas constroem esses fornos no quintal, que não é cercado, né? Eu chamo quintal, mas na verdade é porque é o fundo da casa, mas não é cercado. Essa é a Toinha com a filha dela, Carminha. E aí elas botam, acumulam todas as peças no forno e cobrem com os cacos de outras queimas que se quebraram. Porque como não há nenhum experimento, nenhuma investigação que diga a quantidade certa de água e de barro e de fogo, é tudo na empiria, então às vezes se quebra muita peça durante o processo. Então essas peças, ou ficam pretas, como a gente pode ver aqui, né, nesses cacos que estão por cima do forno. Se ficar preta, a vasilha já estragou, né? Então não dá para vender porque ela tá com a mancha. E aí acaba, se quebrar, elas vão reutilizar isso, né? Exatamente, para cobrir e manter a temperatura durante a queima. Então elas começam esquentando, como elas chamam, né? Que é botando as brasas fora, né? E aí elas vão colocando, à medida que o dia vai avançando, geralmente elas começam a queimar de manhã, que é quando o sol está mais ameno, e até umas 11 horas elas param. E aí é interessante quando a Jana fala e quando a Dani fala da etnografia, desse lugar de deslocamento e tal, e de construção dos saberes, porque uma vez eu perguntei para uma loceira assim: ai, quantas horas leva para queimar? Aí ela me responde: ah, a gente bota assim de manhã e regulando meio-dia, tá bom, né? Aí foi que caiu a minha ficha de que elas não mediam a hora pelo relógio, e sim pelo sol, né? Então é outro tempo, né? Realmente é o tempo do barro. E aí a finalização do processo é quando elas sabem lá pelo tempo, né? E aí elas colocam os talos de carnaúba, né? Além das brasas, e esse fogo sobe.
E quando o fogo sobe, as labaredas passam do forno, aí é ou avermelhada da louça, né? É isso que dá a cor da louça, que ela chama de caldeamento, né? Que dá a calda, que é a finalização do processo. E depois o resfriamento, tal, e se foi meio-dia, vai passar o resto do dia esfriando, e aí no outro dia de manhã é que elas vão conseguir pegar, porque foram muitas horas de fogo, né? E às vezes ainda tá um pouco quente. Essa transmissão do saber é uma coisa muito interessante, porque é algo que não acontece no formato tradicional do que a gente está acostumado, por exemplo, né, nas profissões técnicas ou na academia. E aí, essa louça branca, de barro branco, que está aqui embaixo, que são miniaturas, foi feita exatamente pela Carminha, que é essa menina aqui, né, filha da Toinha, que hoje é professora de reforço. E a vida inteira a Toinha me dizia que a filha não queria aprender, e à medida em que eu fui avançando, né, comecei com a monografia, depois fui para o trabalho de campo do mestrado, depois para o trabalho de campo da tese, e eu ia vendo as mudanças. Então, antes ela não fazia, não queria, queria estudar. Depois, quando eu fui para o mestrado, para o trabalho de campo do mestrado, ela pisava o barro, porque o barro tinha que ser todo amassado com o pé e fisicamente é um esforço muito grande. Elas têm muitas doenças de coluna, né? Muitas artroses, porque elas passam muitas horas sentadas no chão. Então, a coluna, o joelho, os braços, por conta da tendinite, né? A repetição dos movimentos. E aí, à medida em que elas vão ficando doentes ou vão ficando mais velhas, as filhas entram nesse processo, ou os filhos, para poder pisar o barro, que é a parte, digamos assim, que elas podem terceirizar, né? E aí a Carminha me dizia também que ajudava a mãe, mas não queria ser louceira, né? E aí quando eu volto para o trabalho de campo do doutorado, isso aí já em 2006, 2007, um dia de tardezinha, a Toninha era um dos meus pontos de apoio, né? Porque fazer etnografia é um negócio difícil, não é para todo mundo não, né? Comer o que você não gosta, né? Carregar balde pesado, né? Entrar, estar dentro realmente, né? Como diz o Goethe, está lá, né? É realmente um despir, como diz o La Platini, né? E aí, uma vez, como eu não queria ficar nem nas Brauna, nem nas pequenas, porque a disputa era mais clara, então eu não queria entrar no meio dessa disputa. Então eu ficava no meio de uma mais neutra, digamos assim, né? Então a Toninha acabava sendo meu ponto de apoio, era onde eu mais almoçava, porque eu não dormia lá, eu ia de manhã e voltava de tarde, porque eu tinha casa em Limoeiro, né? Ficava a 7 quilômetros. E aí. Eu ia de moto, de bicicleta, enfim, só não ia de jegue, porque já tinha outros tipos de transporte para a gente chegar lá. E aí, ela um dia me trouxe essas peças e disse assim: Olha as peças que Carminha faz, né? Aí, nessa hora, a pesquisadora dá um nó na cabeça, né? O que é que essa pessoa está querendo dizer com isso? Porque ela me diz a vida inteira que não faz, que a Ana não faz, a menina me diz a vida inteira que não quer fazer. Ela me traz umas peças de barro branco, que é raríssimo e do mesma técnica, né? E aí a explicação que eu dou é exatamente essa, assim, de que ela não entende ou ela não concebe que ela faz a mesma coisa da mãe, sendo que ela aprendeu o saber fazer, a técnica, né? O ponto do barro, a modelagem, a raspagem, o processo todo com a mãe. Então, para a mãe, fazer é fazer o que ela faz, né? Não é fazer outra coisa. E para a filha também, né? Porque ela acha que não faz, embora ela faça, né, peças com a mesma riqueza estética que a mãe faz, só que ela tipo assim, eu vou fazer por hobby, né? E aí quando eu pergunto para ela sobre isso, ela diz, porque eu gosto de ter um estilo próprio. Né, eu gosto de fazer coisas que são mais bonitas, porque eu me inspiro em revistas, eu vejo Ana Maria Braga, e aí eu vou vendo outras coisas, porque isso é num tempo que não tinha redes sociais, né? Que é exatamente quando eu faço a pesquisa. E hoje, assim, outro dia ela foi me visitar, né? Ela foi lá na casa da minha mãe. Eu tava em Limoeiro, ela encontrou minha prima e soube que eu tava lá e foi lá em casa. E aí, assim, ela é professora de criança, né? Mas as mães, né? Toda a mãe dela e as outras que dizem que não vão, que as filhas não querem fazer, continuam fazendo, né? E aí não tem como a gente prever em que momento, né? Alguém vai se interessar e vai continuar dando conta. Mas o fato é que a transmissão do saber aconteceu, né? O que vai se fazer com esse saber, de que forma esse saber vai ser expresso, aí realmente não está, né, mais na alçada delas. Essas são as peças que eu falei, que são avermelhadas e delicadas. Quase todas têm essa mesma cor.
Elas não pintam, né? Essa é a cor que a peça fica depois do caldeamento. E aqui a gente começa a chegar nas dimensões simbólicas dessa louça, porque, primeiro, elas não vão consumir esse tipo de peça, por exemplo, que vai para o restaurante, ou que a Maria de Zé Pequeno, como é conhecida, que é a matriarca das três, ela faz um jogo de feijoada que é chamado feijoada girimum, porque a panela tem os gomos da abóbora, né? Que aqui no Ceará é girimum. E esse jogo de feijoada, ele tem 50 peças. Ela faz até a concha de barro. Ela faz as tampas, os copos, os pratos. Tá na Searte esse jogo. Lindo, 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 lindo. As panelas grandes, as pequenas, tanto para cozinhar como para servir. E aí, nessa onda do povo comer feijoada, aqui no Ceará um prato típico é o feijão verde, que é um feijão que não seca, né? É um feijão ainda verdinho, novinho e que é servido com queijo, né? E aí é muito servido em panelinha de barro. Então elas vendem muito para restaurante nesse sentido. E aí eu pergunto para elas sobre isso, né? E aí a Maria me diz assim: o quê? Comer em prato de barro? Não. Isso aí é quando a gente era pobre, né? Quando a gente era criança, que comia nesses pratos que não tinha outro prato, né? Mas a pessoa sair de casa para comer no prato de barro, Deus o livre, né? Então, olha como é uma coisa muito interessante pensar essa dimensão simbólica no sentido do consumo, né? Porque não tem, primeiro que ela não sai para comer fora de casa, né? Segundo, que quando ela sai ver o povo comendo num prato de barro num restaurante, para ela é um choque cultural, né? Porque realmente, para ela, aquilo não tem o menor sentido. Não faz sentido sair de casa para comer num prato de barro. E some-se a isso porque o Ceará tem um projeto já há alguns anos que é a Lei dos Tesouros Vivos da Cultura. E essa lei, ela confere o título de mestre a um saber popular tradicional e concede um salário mínimo a esse mestre para que ele ensine o seu saber para gerações futuras. E aí a inscrição acontece através de enviar um dossiê ou vídeo, enfim, todo o material que a pessoa tiver. Hoje eles recebem a inscrição sem ser por escrito, né? O edital foi mudando por conta das pressões sociais. E a Lúcia foi inscrita por uma secretária de cultura do município e ela acabou sendo agraciada com o título de mestre. Isso foi quando eu estava na pesquisa de doutorado. Um bafafá na comunidade, um fuxico, uma fofoca, porque as outras loceiras não reconhecem a Lúcia como mestre da cultura. Então, quem vê de fora, é a mestre Lúcia da Córrego de Areia. Aí, primeiro, porque ela não era uma das mais velhas. Então, falavam que ela, além de muito nova, só fazia jarro, né? Então, ela realmente faz uns jarros lindíssimos. Parece porcelana, assim, os jarros dela de barro. E porque ela não sabia todas as etapas do processo. Então, quem queimava, por exemplo, era a irmã, é a Maria que queima, que é a mais velha. Mas a Lúcia, né, assim, para todo mundo que não conhece, é a mestra da cultura. E aí ela vai dar os cursos, ela sai da comunidade, ela leva o nome do lugar, mas internamente ela não é reconhecida como tal, né? Então eu pergunto o que é ser loceira para elas. E elas dizem: ser loceira é quem sabe fazer tudo. Né? E aí entra de novo, né, nesse choque entre o simbólico local e o simbólico para fora, né? Porque a ideia que se tem, o sentido que se construiu a partir da Lúcia Mestre fora da comunidade é uma coisa, né? E internamente, né, o processo é outro. Por isso que a etnografia é fantástica, porque é só uma etnografia que nos dá esse aprofundamento dos espaços, né? Como a Dani colocou aí, a diferença entre espaço e lugar. Porque se não tiver tempo, o tempo que a etnografia exige, a gente não chega nessa dimensão mais profunda, né, das dimensões simbólicas. E aí, o que eu chamo de itinerário dos objetos é exatamente para onde esses objetos vão, né? Para a feira, praticamente não tem mais louceira na feira de Limoeiro. Eu vou para Limoeiro uma vez por mês e eu vou exatamente nesse local que elas estão aí, que é o Galpão das Verduras, que está aí a Avelã e a Dona Nilce, que é a mãe delas que já faleceu. E praticamente não existe mais. Aqui e acolá tem um pote, uma quartinha, ou o que sai mais hoje é essa imagem que está aqui em cima, que é um bebedouro de galinha.
Então, quem cria galinha, né, acaba comprando para ter esse bebedouro para os bichos, né, irem lá beber água. Mas o pote mesmo, a quartinha, algo que dá para botar água para consumo, seja dos humanos ou dos bichos, praticamente não se faz mais. Por quê? Foi substituído pelos plásticos, né? Então, o plástico é mais barato, é mais fácil de carregar. E claro, ninguém vai entrar nem na questão da sustentabilidade aqui, mas o acesso é muito mais fácil. E a CEART, né, que é exatamente essa grande vitrine que antes você não tinha uma divisão, por exemplo, você botava lá na CEART, estava aqui a prateleira com todos os barros do Ceará. Então, essas pintadas aqui com esses motivos brancos são de Cascavel, que é uma cidade do litoral, né, fica a 50 quilômetros de Fortaleza, e que é um grande polo produtor de cerâmica. As das louceiras estão aqui embaixo, que são essas travessas em formato de folha. Mas essas aqui também, que são como fosse aqueles morangos antigos que tinha em cima das mesas, né? Que tinha uma tampa e que botava coisa dentro. E aí elas imitam. E essas outras vasilhas são da dona Branca do Ipu, que é outra mestre da cultura, que fica na região da Serra, no município de Ipu, e que também é outro polo produtor de barro no Ceará. Então, cada louceira tem a sua especialidade, né? Então, é isso. A Lúcia só faz jarro, a Raimunda só faz travessa, a Toinha só faz coisa grande, né? As Braunas só fazem o cinzeiro, lembrança de limoeiro, ou os mealheiros, né? Que são os cofrinhos que as crianças adoravam para colocar moeda. Hoje em dia as crianças querem só celular, né? É outra vibe. E que essas dimensões simbólicas, elas acabam nos levando exatamente para os princípios da prática artesanal, que continuam iguais, apesar da passagem do tempo, né? E que o tempo delas está completamente imbricado no tempo do barro. Né? Então, fazer a louça né, como elas mesmas fazem cotidianamente, elas me diziam assim, a Maria era uma que me dizia, ai, quando eu me aposentar, eu vou jogar tudo fora e eu não vou mais trabalhar com barro. Tá com 80 anos, quase 80 anos, 79, e continua trabalhando, né? Porque o barato tá ali na vida dela, que é exatamente esse universo cultural, né, a qual ela pertence. Aqui são elas de novo em atividade, e eu tenho a felicidade de ter registrado essas meninas brincando com o barro, né? Porque na verdade é na brincadeira que o processo vai acontecendo, né? E a vida andou e eu já participei da monografia, da defesa da monografia de uma dessas meninas que estudou os audiovisuais, né? Tem 2 filmes, 2 curta-metragens produzidos por alunos da Fafidan sobre as louceiras, e a menina estudou esse material na monografia. E eu fui para a banca, né? Então, olha como o barro ele é realmente completamente ressignificado, né? Ele não elas não trabalham mais com o barro em si, mas elas trabalham com o audiovisual sobre o barro, né? E essa tradição que está na cultura delas, né, não deixa de estar viva ali. Então, por isso que eu sou completamente fascinada pela cultura. E agora, esse ano, o Instituto Federal lá de Limoeiro fez um projeto de extensão chamado Mãos do Saber, né, e tá aqui as louceiras, a Maria, essa aqui da ponta, e a Lúcia, essa que está do meu lado, aqui, né, as duas irmãs, em que elas duas elas ganharam um edital e elas estão ofertando, né, o barro para a comunidade. Então, estudantes, professores de diversas escolas, né, ou do próprio IFCE, estão aprendendo a fazer a louça de barro. Então, é muito legal porque, de novo, né, a gente vai para essa coisa da ressignificação e do contexto histórico que proporciona essas outras abordagens, né, e esses outros alcances que a cultura traz. E aí pensar a cultura nesse dinamismo, né, em algo que realmente não está parado no tempo e no espaço. E aí, junto com isso, né, com o trabalho de campo, quando eu estava terminando o doutorado, eu trabalhei no mapeamento do patrimônio imaterial da cultura do estado do Ceará, que foi um projeto chamado Secult Itinerante, em que a gente registrava, né, as diversas manifestações em todas as regiões do Ceará. Então, eu passava uma semana viajando e uma semana em Fortaleza, para que essa dimensão do imaterial realmente não se perdesse. Então, a gente mapeou muita coisa, né? Infelizmente, isso era um projeto de governo e não de Estado. Então, acaba que a secretária era a Cláudia Leitão, que voltou agora para a economia criativa, que quem estava no colóquio de Fortaleza foi a que fez a palestra de abertura, né? E ela já foi por mim que acabou, né, a gestão do Juca Ferreira e agora ela voltou quando foi refeita a Secretaria da Economia Criativa. Então eu andei nesse Ceará todo e conversei com todo tipo de manifestação cultural que vocês possam imaginar, né? E aí mais uma vez alimentou, né, esse meu desejo,
né? E essa minha paixão pela cultura, de rezadeira a rendeira, né? Reizado, enfim, tudo. E aí aqui é só para vocês verem as diversas tipologias que compõem o artesanato cearense. Essa imagem é do livro do Gilmar de Carvalho, né? Que eu citei. Então, palha, couro, madeira, barro, flande. Enfim, é muita coisa, né? Areia colorida, do caso de Aracati. Aí aqui tá o jarro da Lúcia, né? Da Lúcia Pequena em Limoeiro. Então é um mapa das tipologias do artesanato cearense. E aí o que que isso tem a ver com a moda, né? Porque em 2003 acabou minha bolsa do mestrado e eu fui fazer um concurso para substituto de antropologia e passei, né? Na UFC. E aí eu fui dar aula de antropologia para o curso de estilismo e moda. Então, eu comecei a pensar, que até então não tinha pensado, né? Como a moda era, na sua essência, cultura, né? Não dá pra gente pensar a moda sem pensar a cultura. E aí, nesse processo, né? Eu já conheci o curso e tal, e aí, né? Me interessei pelas dimensões mesmo mais simbólicas da moda, e terminou meu contrato, eu entrei em doutorado e tal, seguiu a vida, e quando foi em 2009, veio o concurso pré-efetivo, que é esse que eu estou hoje, né, já há 17 anos, que era a graduação era para ser História ou em Moda, e o mestrado em qualquer área, porque era um momento em que no Brasil não se tinha mestrados e doutorados na área de moda, né, ou nem se estudava a moda mesmo em outras áreas, né, ainda era uma coisa muito incipiente. E aí, quando eu entrei, né, quando eu fui estudar para o concurso, eu já fiquei louca, né? Porque para mim ali, e é o que eu faço hoje, a gente tem um encontro da história com a antropologia e a sociologia, né? É exatamente onde eu exerço todo esse meu percurso cultural, né? Agora voltado exatamente para a moda. E aí, para completar, em 2011 eu assumi o PET, né? Na verdade, o nosso PET é de 2011. Vamos fazer uma SAM agora, uma Semana Acadêmica de Moda em agosto, comemorando 15 anos, né, do PET, que é o Programa de Educação Tutorial, e da SAM, né? E a gente tem um grande legado já de estudantes nesses 15 anos, que a programação da SAM desse ano, inclusive a Dani está, vai ser só com ex-petianos. Então a gente tem mais de 100 bolsistas que passaram pelo PET. Inicialmente eu era cotutora, a professora Dolores se aposentou em 2013, e de 2013 para cá eu assumi o PET sozinha. E aí a gente vê, assim, tudo, né? Todo ano a gente escolhe um tema de pesquisa, e desse tema de pesquisa que a gente se divide para fazer, saem também os temas da SAM, e aí a gente passa por tudo, né? Que envolve essa dimensão intangível da vestimenta. Desde o consumo, a memória, né, as narrativas, as trajetórias e tudo isso dentro, né, de milhares de TCCs que eu também já orientei, porque além do PET eu ainda tenho no mínimo 5 TCCs que eu oriento por semestre. Então eu destaquei aqui alguns, né, além da Dani, claro, que a gente publicou esse artigo recente dela, para vocês verem essa variedade de temas que a moda suscita dentro dessa dimensão, né, cultural. Então, passando por vestimenta de devoto, né, simbolismo para traje de brincante, aqui como é o caso da Amanda, que acabou de passar no mestrado em antropologia na Unilab, a memória, seja no figurino, ou seja trabalhando com simbolismo de roupas após a morte, né, imagens, né, no sentido do significado dessas imagens, como é o trabalho da Raíssa sobre as capas da Vogue das mulheres negras. A Raíssa também está no mestrado da comunicação, acabou de passar. Os temas sobre os LGBTs, né, que sempre aparece, né, e todas as questões de gênero, né, que eu acabo orientando também, embora não seja uma estudiosa de gênero, seja com pessoas reais, ou seja, nesse caso aqui do trabalho do Matheus, que é em Meninas Superpoderosas, né, cabelo, né? Porque cabelo também é moda, né? Então, o corpo também é moda, no caso do corpo das misses que a Isabela estudou. E assim, para vocês terem ideia, né, desse panorama diverso que eu trabalho atualmente, tanto nas orientações como nas bibliografias das disciplinas, porque à medida em que a gente vai tendo repertório, eu vou inserindo, né, esses trabalhos nas disciplinas. E aí a gente combinou, ainda agora a gente tem. Depois que eu entrei, a gente mudou de currículo 2 vezes, né? A gente mudou em 2010, eu entrei em 2009, foi quando a gente passou para o design, e mudou agora em 2023, quando a gente fez alguns ajustes e atualizações. E eu ministrava uma disciplina que era teoria de moda, em que eu usava o casaco de Marx como um dos textos, e nas discussões eram tamanhas que eu resolvi criar uma disciplina optativa de moda e memória, porque para ter um espaço para a gente discutir só a moda e a memória.
E aí foi muito legal, porque a partir dela surgiu o GT, né? Que eu tô com ele no Colóquio desde 2003, coordenando com a Ana Júlia, que foi minha aluna, acabou de chegar do pós-doc da França, né? Vive em São Paulo, fez mestrado, doutorado em São Paulo. Foi minha primeira orientanda, a Ana Júlia. E ela hoje trabalha com trajetórias e narrativas, né? Mas ela também trabalhou com artesanato, trabalhou com renda. E aí a gente criou o GT, né? Memórias, Trajetórias e Narrativas, que já está na terceira edição, vai para a quarta agora, e sempre tem crescido muito, as discussões têm sido ótimas. E a gente organizou, tá para sair um dossiê, né, na Dobras, exatamente dentro dessa temática da narrativa e trajetória, vai sair agora em agosto. A gente já entregou tudo, já fruto do GT, né, do Colóquio. E por fim, né, tudo isso me leva ao projeto de pós-doc, né, porque a Mara Rubia estava na minha banca de titular ano passado. E uma das coisas que me foi sugerido é eu parar de olhar só para a graduação, né, e pensar na pesquisa e na pós, porque a graduação e o PET tomam todo o meu tempo, né? Porque eu tenho um monte de disciplina obrigatória, tenho um monte de orientando. O PET são 14 bolsistas, que são 12 horas semanais deles. Então, realmente é um tempo que acaba me consumindo muito. E aí eu fiquei com essa ideia, né, na cabeça e comecei a organizar o projeto e fiquei pensando sobre o que eu queria estudar. Eu já conheci o trabalho da Goya porque eu fui representante do Colegiado Setorial da Moda, né? Ainda quando tinha na gestão do Juca Ferreira, os colegiados setoriais, e eu conheci a Goya lá, né? E aí, em 2011, quando a moda foi instituída como cultura no Brasil. E aí, a partir disso, eu usava algumas coisas do trabalho dela em sala, apresentava vídeo e tal. E eu comecei a frequentar o Enecult, né? E aí, tanto a Renata Pitombo no GT de Moda e Cultura, como no de Patrimônio, conheci o Beto Severino, né? O José Roberto Severino, que é um historiador que trabalha com patrimônio. E de tanto tempo na Enecut a gente trocar figurinhas sobre a Bahia, eu disse, vou fazer meu projeto de pós-doc, né, sobre a Goya, porque eu sabia do acervo têxtil dela, e aí eu vou sair em agosto, 1º de agosto eu saio, né, já está tudo resolvido, já estou, o processo está todo encaminhado, já fui lá em abril, já fotografei todo o acervo que ela tem, né, porque eu quero estudar exatamente esse acervo dela como memória afrodiaspórica, e como ela tem registro de todos os tecidos que ela produziu, então eu preciso só definir agora o caminho que eu vou seguir para poder analisar, né? Mas o acervo da Goya, ele é memória duas vezes, porque ele é memória de um processo criativo, né? De uma ancestralidade afrodiaspórica que se afirmou na Bahia e que ganhou outros contornos quando chega aqui. E ele também é memória porque ele é um registro, né, da primeira pessoa que começa a produzir moda afro-brasileira, né? E de como isso se revela na estamparia no processo criativo dela e como ela mesma diz, né? Ela conta uma história através do tecido. Então é um mundo, é um universo que eu vou ter, enquanto vida eu tiver, eu vou ter o que pesquisar, né? Com esse acervo da Goya, mas eu vou começar pelo começo, né? Pelo que é possível. E tô super animada porque eu acho que agora eu consigo ter maturidade, né? Inclusive para entender tudo isso que foi colocado aqui hoje no trabalho das duas meninas, que é exatamente como é que a cultura entra na moda, né, que é o título do livro da Manu, né, da nossa querida Emanuele Kelly, e como essas memórias, né, elas fazem parte desse processo de trocas. Então, as memórias estão no trabalho da Jana, quando ela fala com os alunos, quando ela fala com os professores, quando ela resgata essa história do curso e qual é o sentido que esse curso tem para cada um, né? Também está no trabalho da Dani de forma muito clara, quando ela traz as memórias de Fortaleza do David Lee, né, sobre o bairro da Parangaba, e uma memória coletiva sobre essa feira, né, porque os camelôs é o que mais se fala, quando se fala em camelô, né, se lembra da Feira da Parangaba e dos roubos, né, assim, todo mundo que é de Fortaleza, quando você fala em coisa roubada, é a Feira da Parangaba, né, então coletivamente também há, né, uma memória aí, né, sobre a cidade, sobre várias outras coisas, né, e tudo isso vindo de uma ancestralidade que é exatamente no caso do curso, né? Quem veio primeiro e como esses cursos foram se formando e foram se encaminhando para o que são hoje, né? No caso da Dani, como a gente sabe, né, dessa herança cultural, do que é ser cearense, né, do que é ir comprar as coisas na feira, enfim. E no caso da Goya, né, exatamente todo esse processo de deslocamento cultural, né, que muitos povos africanos passaram para poder chegar aqui e de como aqui eles ressignificam essa estada, né, e essas coisas horrorosas da
escravidão, né? E conseguem produzir muitas outras coisas, inclusive, né, a estamparia que a Goya traz. Então, para a gente deixar um tempinho para o debate, senão eu falo demais, né? Eu vou encerrar e fico à disposição para qualquer pergunta ou consideração de vocês. Obrigada. Super obrigada, super. Assim, a gente fica só imaginando coisas e Velocidade coisas. 5, né, Mara? É, porque, em geral, se tem um modelo ainda que predomina, né, na formação em moda, que é centrado no mercado, que é centrado em atender demandas de indústria, e isso permanece, mas é contramão, né, ao inverso do que toda a pesquisa de cenário para o século, né, para 2050, agora que já está se falando em 2050, aponta, não se quer mais profissional que só gera lixo, né, a médio ou a longo prazo, e que não olha para si, nem para o seu território, nem constrói, né, relações que também passam pelo mercado, que também se constituem em produto, mas que trazem exatamente toda essa raiz, todo esse ligar, né, todo esse barro, toda essa liga, né, e dá aí no barro aí também para que a peça se funda. Então, é muito interessante que hajam pesquisas como essa, né? Não foi à toa que a gente orientou para a Janaína ter esse olhar para a Federal do Ceará, exatamente porque a gente conhece essa trajetória, né? Já vem do projeto que a gente fez desde 2020 com a Jesus de Camanuco, e que já mostrou assim algo que todo mundo tem uma certa notícia, mas a gente não conhece e não alcança, né, a profundidade. Que no caso delas, elas trabalharam com toda a questão do algodão, né? Desde das trajetórias mais lá desde a colônia até o presente, onde né, essa renda e todo esse destaque, inclusive, que o Ceará tenha alcançado a nível nacional como produtor de moda, no sentido, né, de construir uma identidade de moda brasileira a partir na própria realidade que o entorna, é, faz parte, né? Não se nasce assim, né? Não é fazer um planejamento estratégico e pá, é toda uma construção histórica que faz isso acontecer. Então, fico muito contente com essa nossa conversa, né? Com essa escolha da Janaína e devolvo a palavra para ela. Eu tô em êxtase, gente. Foi mágico, foi assim, tão. Eu sabia que ia ser bom, mas foi muito, muito melhor do que eu imaginei. Porque assim, é tão profundo a gente conversar moda como cultura, né? E aí, vendo as explicações de vocês, todos os contornos, tanto da Dani como da Francisca, que vão de encontro com essa ideia de que a gente pode trabalhar uma moda mais situada, né? Uma moda que se reconhece como uma das possibilidades culturais dos espaços, dos territórios. Então, quando a gente vê isso, eu acho que o Ceará ele traz isso muito ricamente, né? Como a Mara falou, um dos motivos para eu ir. E a gente vê realmente como faz sentido na fala de vocês esses entremeios, né? E até na fala da Ana também, da outra vez, de como a gente, quando entra em contato, quando vivencia algo, quando se permite o contato da pesquisa no campo mesmo, né? Ali como uma vivência do cotidiano, a gente descobre essas coisas e situa melhor ainda a moda num campo expandido, né? Como algo que se alarga, porque ela vai falar do cabelo, ela vai falar da fibra, vai falar da forma, vai falar do conteúdo também, né? Então a gente fala de tanta coisa que às vezes fica difícil de mencionar o quão grande pensar moda pode ser e o quão cultural, né? A gente aqui, como pessoas que debatem essa dimensão de moda, tendo consciência disso, tendo consciência de como a gente tá na cultura e a gente agencia essa cultura também, né? Então, assim, ó, maravilhoso. Muito, eu sabia que ia ser lindo e foi realmente muito lindo
Vou rever, inclusive, para poder pegar mais, porque foi tanta coisa mesmo que pipocou no meio do caminho. Acho que deu para fazer deu vários insights, assim, vários pontinhos se juntaram. Em especial, uma coisa que eu queria muito ver, que era tu falar da tua tese, né? A gente sabe que já faz algum tempo e geralmente se costuma falar das coisas mais recentes, mas foi muito legal ver esse caminho, a riqueza, essa materialidade dessas existências, dessas identidades, né? Que a gente, uma coisa que a gente busca também dentro da moda, esses saberes que se entrelaçam, tradicionais, com aquilo que a gente pensa para além do produto, né? Tem muita coisa para pensar além do produto. Só um adendo, a Manu Kelly está ministrando uma disciplina junto com as rendeiras na Casa José de Alencar. Né? A gente conseguiu finalmente, né, trazer, inclusive tem uma proposta da Procult, né? A UFC é uma das 3 universidades no Brasil que tem uma pró-reitoria de cultura, e uma das ideias é exatamente conseguir fazer disciplinas com meio a meio, né? Com os mestres vindo para a universidade. E a Manu conseguiu uma disciplina que é sobre artesanato, ministrar lá na Casa de Alencar, trazendo as rendeiras para ensinar os alunos a fazer renda. E os alunos estão enlouquecidos, né? Enlouquecidos, porque era uma coisa assim, parecia distante, embora seja, né, nossa, mas ninguém pegou no bilro, né? Ou ninguém até então tinha pegado no bilro e entrelaçado o negócio, saber qual é a linha, saber como é, bota o espinho e como é que forma o desenho, né? Então, realmente está sendo, é a primeira experiência que a gente espera que tenham muitas outras, de outras tipologias, né? Porque hoje também os alunos fazem muito crochê e muito bordado, né? Inclusive tem, né, perfis no Instagram, né, comunidades ensinando a bordar e tal. Meus alunos que têm TDAH, todos eles estão em sala ouvindo e fazendo crochê, né? Hoje você tem uma enormidade de pessoas com esses trabalhos manuais, né? Realmente entrou na moda, né? E ótimo que eles aprendam, né, com quem mais sabe. E que quem mais sabe não somos nós, né? Quem mais sabe são, de fato, os mestres. E eu acho também que e aí já falando da função do professor, né, se colocar como um elemento de ligação entre saberes, um elemento de ligação entre as culturas, entre esses diferentes pensamentos, e não só o detentor total do saber dentro de sala, né? Então isso é muito importante. Quando falo em redeira, já meu coração bate. A gente tem um trabalho assim aqui para ser feito também aqui em Floripa, né? Então a gente tem as nossas rendeiras aqui também, que certamente aí saem pequenas perguntas também, mais questões sobre o que a gente pode fazer em ação aqui. Mais alguém tem algum comentário? Fazer um Alguma comentário fala? bem de ordem prática. No chat tem o link da marcação de presença, tá? Aí, inclusive, os nossos visitantes, eu peço que coloquem ali os dados para a gente poder fazer o certificado, a declaração para vocês depois. Dani, quer dar uma palavrinha? Eu quero só agradecer o convite. Obrigada todo mundo aí do laboratório. Obrigada, Fran, por ter lembrado de mim. E eu gostei de tudo. Só não gostei porque não tinha essa disciplina com as rendeiras na minha época. Mas que bom, então. Acho que conseguimos alcançar o objetivo de discutir pesquisa. Não é isso? Agora, na mudança do currículo, a gente trouxe a disciplina de antropologia para a gente, porque antes ela era ministrada nas ciências sociais, né? E aí a gente juntou teoria de moda, né, com antropologia. Aí virou antropologia, moda e sociedade, que é a disciplina do primeiro semestre e é comigo. E aí eu brinco com os alunos assim, eu digo, a minha função aqui é fazer vocês saírem com um ponto de interrogação na cabeça, né? Porque
se não for para sair com um ponto de interrogação na cabeça, eu nem venho, né? É dar essa chacoalhada mesmo para eles ampliarem essa visão a respeito da moda, porque como eles estão chegando, então, como a Mara falou, às vezes eles vêm com a ideia que é só eu vou criar, né? Eu vou modelar, eu vou desenhar, sim, mas para você criar, modelar e desenhar, você precisa ter repertório, meu bem, né? Você precisa, de fato, ampliar a sua visão sobre as coisas. E aí eu peço um trabalho para eles, que é uns. Eles apresentam em forma de seminário, que é exatamente trazer uma manifestação da moda do ponto de vista cultural. Então, eles vão começar a apresentar semana que vem, né? E aí vem coisas muito, né, assim, que a gente, que nem eu consigo pensar, né? Porque eu não conheço tudo, é impossível. Então, é muito legal, eles verem a moda desse ponto de vista da cultura e irem conversar com o povo, porque eu obrigo a ir conversar. Digo, ó, na metodologia da antropologia, você tem que interagir com o povo, você tem que tentar ver o que que a pessoa está pensando e tal. Obviamente é um trabalho de disciplina, não dá para aprofundar muito, mas dá para ter esse primeiro contato, né? E a partir daí, às vezes, o aluno leva esse tema até o TCC, porque ele gosta tanto do que ele faz e ele se apaixona tanto por aquela coisa que inicialmente é incipiente, mas depois ele vê que tem um universo e que aí realmente a perspectiva é outra. E é isso que você falou. Por isso que o nosso curso tem um diferencial, né? E que a Mara falou também. A gente tem, acho que a gente já tem uns 6 ou 7 alunos que foram do PET que estão no doutorado, né? Ou que já estão terminando, inclusive fora do Brasil, né? De mestre já tem uma infinidade, né? Os que estão no mercado também estão com essa visão, como disse a Mara, que não é só uma visão mercadológica, exatamente porque a nossa formação, ela é humanística, né? Ela não é só mercadológica. Então, eu me orgulho demais do trabalho que a gente faz, porque eu acho que a gente, de fato, investe nisso. E é o diferencial de qualquer produto é exatamente essa novidade da moda é a história, né? Porque senão é só mais um produto, né? Só mais uma coisa que está ali na prateleira. Mas quero agradecer demais, também achei que foi ótimo e me convidem que eu venho. É só vocês quererem, porque eu sou bem facinha. Nem fala, né? Nos veremos no colóquio, né? Nos veremos no colóquio. Todo mundo. Quem puder, venha. Estejam convidados. É aproveitar para fazer a propaganda, né, que a gente também está fazendo. A gente vai fazer mais um Caminhos do Contemporâneo em agosto, já está circulando na nossa rede, né, no Instagram do Lab Mais, e vai ter a oportunidade, Francisca, quem sabe tu tá já, né, bem no início, mas já tens essas fotos todas aí, esse material, quem sabe seja uma ótima falar, trazer, né, um pouco desse acervo aí da Goia que tu está começando a mapear. O evento vai ser de 19 a 22 de agosto, vai ser híbrido, né? Vai ter sessões presenciais e outras online, exatamente porque a gente sabe da dificuldade toda de transporte, hospedagem, essa despesa toda que é muito grande, aberta para os estudantes, pesquisadores, né? E todos que queiram conversar a respeito. E a gente vai fazer também uma amostra de vídeo com o Andrei e a Mônica, que pesquisam no audiovisual. E quem sabe a gente vai ter aí até, inclusive, né, uns vídeos aí relacionando moda e arte, que, né, esse vídeo antropológico, né, etnográfico, que também se produz, não só os nossos fashion vídeos. Então, a Rochelle também aí, né, que é da UFSC aqui, que tem essa possibilidade aí também de movimentar os seus alunos para participarem, que estão aqui pertinho. Já fica o convite aí para todo mundo pensar em alguma coisa para somar aí no dia 19. O professor André também, Santa Maria, será um prazer, né? Vem junto com a Ana, já estou falando, Ana, faz uma excursão aí da Fevale para Florianópolis, para a gente se juntar. E quem sabe dar uma passadinha, o pessoal de Santa Maria vai até Porto Alegre, lá, dá um pulinho em Florianópolis. Olha só, vamos montar um comboio. É. Então, gente, um super parabéns, um brigadão, Janaína também pela organização, Francisca pela fala, sempre inspiradora também, porque ela é cheia de vida, né?
ela transborda, ela é laranja aí na blusa, mas só transborda a alma É a luminosa minha dela. paleta. Eu tinha que vir com a minha paleta de cores. Até A quando tu Francisca é a única que tá com calor mostrasse também, né? É a única encalorada. Não, eu fui até no meio aqui, eu tive que ir lá buscar um casaco, Eu sabe? tô A de blusa roupão já não também, estava ó. dando pé. Fui pegar o roupão. Fui Aqui buscar tá um um calor que short. eu tô toda suada, o pescoço aqui, Ah, então tá, Ah, suada, pois suada. é. aproveita. Tá em Fortaleza é fácil, né? Aproveita. Então, né, mas foi interessante, Francisco, que tava o slide com as tuas fotos, assim, da Goia, que era quase tudo assim, laranja, puxando assim, e tu falando, então ficou tudo na sincronia ali. E é isso, parabéns também, Daniela, né? Uma pesquisa que faz, um projeto, né, de moda que faz bastante diferença. Então, vamos encerrando por aqui, vou parar a gravação.